Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Continuamos com o tema esclarecendo dúvidas a respeito de legalidade e brechas. A minha Bíblia está aqui aberta em Lucas capítulo 1, versículo 69. Ele promoveu uma plena e poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Amados, muitos querem diminuir o sacrifício de Cristo, diluir, torná-lo ineficaz, limitado. Isto é profundamente diabólico, dizendo que ele na cruz não levou toda a maldição, toda a enfermidade, toda a miséria, todos os efeitos da queda. Vemos em Romanos 5,17 que Jesus Cristo fez uma obra superior à de Adão. Se Adão colocou o homem debaixo da maldição pela sua desobediência, muito mais Jesus nos dá agora uma vida abundante, uma vida de vitória sobre todos os efeitos da queda aqui e agora. Não apenas lá no céu. E Marcos 10,30 diz 100 vezes mais irmãos, casas, propriedades aqui nessa terra e no futuro a vida eterna. Nós vemos sem dúvida, amados irmãos, que diminuir o sacrifício de Cristo é a intenção máxima do diabo. Dizer que Jesus na cruz não nos livrou de Satanás e das suas obras. Em Hebreus 2,14 diz que Jesus na cruz quebrou todo o império das trevas e todo o poder do diabo. Em Lucas 10, 19 e 20 diz que todo o poder do diabo, toda a força do diabo está sujeita à autoridade da igreja. Ele diz, eis aí que vos dou autoridade. Ele diz em Mateus 28, 18 ao 20, que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, e por isso ele diz, vá, cure enfermos, expulse demônios, console os tristes, impõe a mão sobre as pessoas, elas serão curadas, serão cheias do Espírito Santo, falarão em línguas celestiais. Amados, coisa tremenda é a vida abundante que o Senhor nos deu, essa nova aliança com superiores promessas. Plena e poderosa salvação. Ela é plena porque ela redimiu todas as áreas. O Senhor redimiu a nossa alma do inferno, nosso corpo das enfermidades, a nossa alma da angústia, a nossa família da idolatria. Ele salvou as nossas finanças da dívida. Ele nos fez mais que vencedores. Quando Jesus venceu, ele não apenas venceu. Ele, ao entrar em nós pelo Espírito Santo, ele nos fez mais do que vencedores nele. E ele nos conduz em triunfo sempre. Quando nós compreendemos a abrangência da morte e ressurreição de Cristo, nós realmente vamos para cima do inimigo com autoridade e com fogo. Mas uma fé limitada, uma fé não esclarecida, uma fé religiosa, vai ficar esperando que Jesus as cure, as liberte, as venha para salvá-las, porque eles não entendem o está consumado. Eles não entendem o que foi que Jesus Cristo fez quando disse está consumado. O Novo Testamento foi escrito em grego, tetelestai quer dizer está quitado a dívida. Então Jesus pegou aquela dívida que era contrária. Nós estávamos diante de Deus, pobres, cegos, nus, miseráveis, condenados para sempre. Jesus vai lá e paga a nossa dívida, nos recebe como filhos e herdeiros. Em Cristo nós somos aceitos por Deus e somos assentados nas regiões celestiais e enviados a essa terra como embaixadores celestiais, falar em nome de Deus, orar em nome de Deus, né? E falar como o corpo de Cristo, como autoridade máxima, seja feita na terra como no céu. Quando compreendemos esse evangelho maravilhoso, plena, porque ela abrange todas as áreas, e poderosa, porque ela é eficaz, ela não é uma fábula, uma história. A salvação de Cristo, ela produz efeito. Jesus realmente levou as enfermidades, por isso os doentes são curados. Jesus realmente nos livrou da maldição, por isso somos abençoados. Jesus realmente veio habitar em nós, por isso vencemos a carne, o mundo, o diabo, o pecado, o vício, a depressão. Nós vencemos, porque aquele que está em nós nos ajuda em nossas fraquezas. Aquele que está em nós, como diz 1 Coríntios 10:13, nos fará vencer todas as tentações. E 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que ele nos deu uma nova natureza pela sua presença, e nós já escapamos das coisas deste mundo, das seduções desse mundo, do pecado deste mundo e dos efeitos do pecado. É claro que não é uma vida sem pecado. Nós erramos, nós falhamos e nós nos arrependemos porque temos o Espírito Santo que nos convence. Amém, amados? Quando não tínhamos o Espírito Santo, nós nos defendíamos do pecado, achávamos o pecado gostoso, tínhamos paz no pecado. Mas desde que o Espírito Santo vai habitar em nós, ele é que nos convence do pecado. Quando nós pecamos, a paz some,
E o Espírito Santo nos convence, nos leva ao arrependimento, à confissão. Amém? Que coisa linda, irmãos. O Espírito Santo na vida daquele que teme, que é humilde, que aceita ser guiado às águas tranquilas. Quando nós vemos aqui plena e poderosa salvação, sabemos que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, nenhuma maldição há. E quando nós vemos aqui, no mesmo capítulo, Lucas capítulo 1, né? Nós estamos lendo Lucas capítulo 1, o versículo 74 diz: e resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo. Então, desde a queda, a primeira coisa que aconteceu com Adão foi medo de Deus, medo da vontade de Deus. Houve um ataque das trevas. O homem começou a ver de forma desvirtuada, equivocada, torcida. O inimigo entrou e fez com que o homem visse agora Deus com medo, né? E agora vem Deus e tira o medo da morte, o medo da condenação, o medo da culpa, né? O medo das consequências do pecado, e ele vem e nos dá paz com Deus, né? Romanos 5:2 diz que através da fé nós temos paz com Deus e acesso a essa graça. O Senhor vem e tira o império das trevas e colocava medo, angústia, preocupação, não é verdade? Sentimentos ruins, mágoa, impureza, vícios, mundanismo, orgulho. Deus vai nos limpando por dentro, vai nos santificando cada vez mais, amém? E nós vemos que aí nós podemos servir a Deus sem medo. Não, nós não servimos a Deus por medo do inferno, por medo devorador. Nós servimos a Deus por amor, com alegria, porque é um novo espírito, é uma nova aliança, uma nova disposição. Então nós servimos a Deus em novidade de vida, temos um novo querer e um novo efetuar, de maneira que aqueles que são gerados de Deus, diz 1 João 5, 3, 4, 5, vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então, nossa fé no Senhor faz com que o Espírito Santo continue falando, continue revelando, continue conduzindo-nos a cada vez mais santificação. E também Ele é responsável de sondar e mostrar pecado, né? Ele é responsável. Isso é coisa mais linda, irmãos, porque Ele nos ajuda. Aquilo que antes nós tínhamos prazer, hoje nós temos horror. A nossa carne continua gostando do pecado, mas como diz Romanos 7, 23 lá, 24, que no homem interior nós temos prazer na lei do Senhor. Nós somos gerados de novo. Agora nós amamos o que Deus ama, nós amamos a palavra de Deus, temos fome da palavra de Deus, de estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, não é verdade, amados? E a nossa carne continua amando o pecado, mas o nosso espírito é mais forte e nós podemos dizer não a esses sentimentos, essas sensações. Aí vem uma sensação de angústia. Você sabe que o reino de Deus é paz, amor, alegria. Amém, amados? É o fruto do Espírito. Então você entende que essa angústia vem das trevas. E você tem autoridade sobre a angústia. Você tem autoridade sobre todo pensamento que não é bíblico, que não é fruto do Espírito Santo. Você sabe que isso é Satanás tentando invadir, penetrar. Você sabe, Jesus te deu domínio não só sobre o diabo, sobre as coisas deste mundo, os efeitos da queda, mas Jesus te deu domínio sobre a sua carne, de maneira que você vê um sentimento que não é o fruto do Espírito, né? Vê uma tristeza, um medo, é um ataque das trevas, amados, via carne, e você tem o domínio, você sabe que isso está sob a sua autoridade, que você pode exercer a autoridade, resistir a isto, coberto com o sangue de Jesus. Portanto, você começa a compreender que essas infiltrações satânicas não têm mais lugar na tua vida, porque você discerne, intercepta, o Espírito Santo mostra, isso não é fruto do Espírito, uma impureza, né? Uma paixão, um ódio. Aí você sabe que aquilo você pode dominar, você pode expulsar, você pode resistir. Glória a Deus. E diz assim no versículo 75, para que pudesse servir a Deus, né? Servir a Deus em santidade e justiça. Por dentro, santidade, e por fora, justiça. Diante dele todos os dias da nossa vida. Santidade, servo bom. E justiça, fiel. Por dentro, imagem, por fora, semelhança, né? A imagem é amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Por dentro é o fruto. E por fora, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores, que de João 14:12. Então, não tem legalidade para o diabo, o que tem autoridade contra o diabo. A igreja do Senhor, ela é pura, ela é do céu. Ela é a noiva, sem mácula nem ruga. Aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus, ó, em santidade, pelo sangue, e justiça, pelo Espírito. Ó, sinais, prodígios, maravilhas, milagres, curas, libertações, um evangelho de poder, mas com caráter aqui dentro.
tudo para a glória do Senhor, tudo em comunhão com o Senhor, por amor às pessoas. Amados, guarde isso no seu coração em nome de Jesus.